Opa, e aí, beleza? Hoje eu vou fazer meu top 10 logias. Aproveite e se inscreve se quer que eu traga a última parte sobre as zoas. Então, vou pro vídeo. Vamos começar com a Numa Numa no Mi, a fruta do pântano. A Numa Numa no Mi é uma no Mi tipo logia que permite o usuário tornar-se no elemento pântano. Com a Numa Numa no Mi, o Caribou pode criar pântanos sem fundos, que são impossíveis de se escapar. Se alguém for pego pelo pântano criado por Caribou, a pessoa vai continuar a afundar mais e mais se houver reação. O pântano também serve como espaço de armazenamento, permitindo o Caribou armazenar uma quantidade infinita de tudo que ele tiver capturado em seu corpo. Ele é capaz de manter criaturas que respiram dentro da água vivas, como sereias, enquanto eles estão dentro do seu pântano. Se ele pode manter criaturas que são capazes de respirar o ar vivo em seu pântano é desconhecido, mas ele pode usar o pântano para afogar seus adversários se ele desejar. A principal fraqueza dessa fruta é que o usuário não pode se transformar de volta à sua forma normal se ele estiver preso em um espaço onde o corpo normal dele não caiba. Caso ele tente prender algo grande demais, o Caribou pode expandir seu corpo para aumentar a área de superfície e de embrulho em volta do alvo em questão, para arrastá-lo mais rápido como ele fez com a Shira Roche. Em nono lugar, eu coloquei a gastronomia, a fruta do gás. A principal força dessa Akuma no Mi é a capacidade de se transformar em gás, que permite o usuário voar e flutuar e entrar em lugares como nenhum humano pode, como o Cesar Claw foi visto entrando em praças de química. Ele pode aumentar a densidade do gás, podendo mover objetos. Ele pode criar diferentes tipos de gases a partir de seu corpo, desde gases inflamáveis e explosivos a gases tóxicos e venenosos. Ele pode transformar o seu corpo em gás, então aumentando a quantidade de gás. Ele pode crescer drasticamente de tamanho. Ele pode manipular os gases ao seu redor e até mesmo os assimilar ao seu corpo. Podendo manipular os gases ao seu redor, ele retira determinados gases de determinadas áreas. Como exemplo, temos a técnica Karakune, onde ele retira o oxigênio de uma determinada área, porém ele pode apenas manipular os gases ao redor em uma determinada distância. O gás que o Caesar Claw usa como sobretudo é inflamável, assim sendo uma fraqueza, pois se o tal sobretudo for atingido com uma faísca causará uma grande explosão. Fora isso, não foram observadas outras fraquezas, senão os padrões da Akuma no Mi. Em oitavo lugar, eu coloquei a Sunonomia, a fruta da areia. Essa fruta é bem poderosa mesmo entre as logias. É uma vez que concede uma grande variedade de habilidades, ao invés de apenas controle elemental. Ela permite ao usuário localizar a lama movediça e iniciar tempestades de areia e absorver líquidos. Tal variedade não é vista em nenhuma outra fruta logia. Ele também é uma das poucas logias que é capaz de naturalmente neutralizar sua própria fraqueza, ainda mais poderosa em áreas desérticas. Ela permite o usuário se transformar em areia à vontade, assim controlá-la. O Crocodile treinou isso mesmo para se transformar em areia por reflexo, deste modo é capaz de evitar ataques furtivos. Essa fruta permite o Crocodile sinta qualquer coisa se mover através da areia. Seus poderes podem ser aperfeiçoados ao ponto do usuário também conseguir absorver a umidade e secar qualquer coisa que agarre, fazendo com que os seres vivos, como humanos e plantas, murchem de desidratação, e matéria inanimada, como rochas e até mesmo toda a paisagem, sejam reduzidos a poeira e areia, de forma que somente substâncias metálicas são imunes ao efeito da desidratação. Contudo, a areia do Crocodile se torna palpável ao entrar em contato com líquidos, incluindo sangue. Isso previne que a areia se disperse, e assim anula a tangibilidade do corpo do Crocodile. No entanto, nota-se que o Crocodile foi mordido por Luffy enquanto sua mandíbula estava encharcada e mesmo assim não foi danificado. O Crocodile dominou a Sunonomia ao ponto da perfeição, onde ele pode se transformar em areia reflexivamente se atacado. Essa habilidade foi comprovada quando o Doflamingo tentou cortar sua cabeça enquanto ele estava distraído. Em sétimo lugar, eu coloquei a Moku Moku no Mi, a fruta da fumaça. O usuário dessa fruta é capaz de gerar, manipular e se tornar fumaça. Como a maioria dos outros usuários de Logia, quando o Smoker é golpeado, ele consegue simplesmente usar os poderes da fruta para se tornar fumaça, assim evitando um ataque permanecendo sem danos. Semelhante a algumas das outras Akuma no Mi do tipo Logia, essa concede ao usuário a capacidade de voar, ao transformar parte do inferior de seu corpo em fumaça, e também melhora significativamente a destreza dos movimentos e velocidade. A principal característica ofensiva da fruta se baseia na habilidade do usuário mudar a densidade da fumaça produzida à vontade.
Isso permite o Smoker cercar seus alvos enquanto intangível, e então solidificar a fumaça que compõe seu corpo, prendendo eles. A fumaça também pode ser usada como uma arma física, atingindo os inimigos com grande força. Contudo, é possível escapar da retenção da fumaça, com uma expansão repentina e suficiente longe do corpo, como o Gomu Gomu no Fusen do Luffy. Aparentemente, quando a fumaça confronta com o fogo, ambos os elementos irão se cancelar. Excluindo isso, essa fruta não possui nenhuma outra fraqueza revelada. Com a maestria recorrente de seus poderes, a única maneira de atingir o Smoker é através daquele armamento, como a boa Hancock fez durante uma curta batalha, ou com as fraquezas padrões da Akuma no Mi. Nota-se que muitas vítimas do poder dessa fruta sofrem de insuficiência respiratória, chegando a provocar tosse nos alvos. Contudo, até agora o Smoker não mostrou ter explorado os efeitos debilitantes dos seus poderes em seus inimigos. Em sexto lugar, eu coloquei a Mera Mera no Mi, a fruta do fogo. O usuário dessa fruta é capaz de criar, controlar e se tornar em fogo. Sabendo disso, ele consegue criar ataques devastadores baseados em fogo, além de ganhar uma alta resistência a ataques baseados em calor. As chamas também podem ser utilizadas para melhorar a força cinética de ataques físicos. Além disso, o usuário é capaz de evitar ataques anormais ao transformar o próprio corpo em fogo, fazendo com que o ataque passe através de si sem causar dano. Inflamar-se causa o efeito adicional de queimar o oponente que tenta ferir o usuário fisicamente. Quando esse poder confronta alguma outra logia de nível equivalente, o embate parece chegar no impasse. Ambas fumaça e gelo não foram capazes de superar ou sucumbir às chamas, ao invés disso cancelando uns aos outros na colisão de elementos. A Mera Mera no Mi é inferior a Mago Mago no Mi na hierarquia das Akuma no Mi. O Magma é naturalmente superior ao fogo, permitindo-o superar os poderes da Mera Mera no Mi. E o Magma consegue neutralizar a intangibilidade da calor da Mera Mera no Mi. Os usuários foram o Oishi e atualmente o Sabo. Em quinto lugar, eu coloquei a Rie Rie no Mi, a fruta do gelo. A Rie Rie no Mi permite o usuário criar, controlar e transformar em gelo. O gelo parece se anular quando colide com fogo, como visto quando ele parou a Mera Mera no Mi do Ace. No entanto, o gelo parece ser ineficaz contra as vibrações de Barba Branca, uma vez que os poderes de congelamento se falharam contra o grande pirata devido ao gelo quebrar antes de atingir o alvo. A maioria dos ataques dessa Akuma no Mi requer entrar em contato diretamente com o inimigo para congelá-lo, ainda que o Aokiji encontre maneiras de criar lanças de gelo para estender o seu alcance de combate. Fora isso, essa Akuma no Mi até agora não foi vista com fraquezas, além das fraquezas padrão. No entanto, o Aokiji é um dos poucos usuários de Akuma no Mi capaz de neutralizar sua fraqueza quando cai na água. Como ele pode simplesmente congelá-la e criar uma superfície para levantar-se, salvando de afogamentos. O uso principal das competências dessa fruta, como demonstrado pelo Aokiji, é para o combate. Com o poder de manipular o gelo, o Aokiji pode criar armas de gelo e congelar seus oponentes com contato físico. Ele pode criar gelo suficiente para cobrir um gigante rei dos mares, ou várias milhas quadradas de oceano, dentro de poucos momentos. Ele ainda era capaz de congelar os tsunamis criados pela Barba Branca. Outro uso da Akuma no Mi é o transporte através do oceano. Ele congela uma grande parte do mar para as outras pessoas atravessarem, ou cria uma faixa estreita de gelo para ele passar com a sua bicicleta. Em quarto lugar, eu coloquei a Goru Goru no Mi, a fruta do trovão. Com ela, o Enel é capaz de produzir, bem como se tornar eletricidade. Com isso em mente, o Enel é capaz de atacar com seu próprio raio. E ele é também capaz de regular a tensão da eletricidade, com um máximo de 200 milhões de volts. O mesmo também é capaz de evitar ataques normais ou se transformar em raio, permitindo que o ataque passe por ele. Em cima disso, o Enel pode passar por matéria na forma de corrente elétrica, para fins de defesa ou locomoção. Transformando-se em um raio, também pode ter efeito adicional de eletrocutar um adversário. O usuário também é capaz de viajar em uma velocidade rápida de um relâmpago e chegando quase instantaneamente a lugares distantes, transformando em pura eletricidade. A fruta também lhe permite dar início ao seu coração se ele parar.
Embora aparentemente todo poderoso, a sua fraqueza original é a borracha, uma vez que ela é um isolante natural. Essa fragilidade fez com que o comedor da Gomu no Mi e o inimigo natural da competência dessa fruta devido ao corpo de borracha do usuário. Não só todos os ataques elétricos de Enel têm absolutamente nenhum efeito sobre o Luffy, mas o Enel também perdeu sua intangibilidade contra ataques do Luffy. Da mesma forma que o Crocodile perdeu sua intangibilidade quando o Luffy foi embebido em líquido. Não se sabe se outros isoladores podem reproduzir o efeito do Luffy tem sobre esse poder. A Nami também foi capaz de desviar de alguns raios de Enel com o Climatect, embora o Enel afirmou que ela não conseguiria fazer o mesmo se aumentasse o poder do raio. Também não se sabe se pode controlar amplificadores de energia em seus ataques. Ele menciona especificamente o nível dos volts. Isso poderia explicar porque suas vítimas, quando queimados, mas seus corações não param de ser eletrocutados. Fora isso, o usuário também é afetado pelas fraquezas padrões de Akuma no Mi. Os poderes da fruta têm sido utilizados por Enel principalmente para combate e como meio de punição para os Skypians, que cometem crimes contra ele. Ele foi capaz de gerar eletricidade de uma variedade de formas, e alguns dos ataques parecem originar-se da bateria em suas costas. Ele também pode usar o calor produzido pela passagem de energia elétrica para derreter ouro, e reformá-lo em qualquer forma que ele desejar, incluindo superaquecê-lo em armas. O Enel usa sua eletricidade como principal fonte de energia em seu navio, Maxim, que lhe permite navegar. Ele também é capaz de se mover através de matérias condutoras em altas velocidades, transformando todo o seu corpo em eletricidade. Um dos maiores usos dos poderes quase divinos, no entanto, é como Enel para analisar seu entorno. Por causa de seus poderes, ele é capaz de ouvir o som das ondas elétricas que atravessam o próprio ar. Combinando com essa capacidade de mantra ou haki da observação, dá-lhe um sentido de radar com tudo ao seu redor para parecer que é onisciente como um deus real. E em terceiro lugar, colocar a Pika Pika no Mi, a fruta da luz. Como outras Akuma no Mi do tipo Logia, a maior força da fruta é que ela permite que o usuário se transformar no elemento que ele controla. Neste caso, o Kizaru é capaz de se transformar em luz. O Kizaru é bem capaz de utilizar ataques de base de luz, que variam de tiros de feixe de luz em suas mãos, dedos e pés, para transformações parciais que permitem o ataque físico de luz, velocidade, todos eles sendo muito devastadores. O Kizaru mostrou reflexos treinados que permitiram evitar danos mesmo com um ataque surpresa. Ele também é capaz de evitar ataques normais, transformando-se em luz e permitindo que o ataque passe através dele, completamente como a maioria dos usuários de Logia. O Kizaru também é capaz de fazer viagens planejadas à velocidade da luz, e é capaz de refletir-se a qualquer local desejado. Devido ao poder desse fruto, o Kizaru é possivelmente o homem mais rápido do mundo, com a velocidade de 299.792.458 metros por segundo. Por isso que ela está em cima da Goru no Mi. O Kizaru tem sido muito mostrado até agora, usando sua fruta para viajar na velocidade da luz e aumentar drasticamente a força da sua velocidade de seus chutes. Em segundo lugar, coloquei a Mago no Mi, a fruta do magma. A principal força dessa Akuma no Mi é que ela permite que o Akainu produza magma para atacar seus oponentes. O calor intenso pode vaporizar um iceberg instantaneamente e ferver a água do mar com as terras do magma por dentro. Sua capacidade de magma é naturalmente de um nível maior que a Mera no Mi, permitindo que o almirante sobrecarregue Ace baseado em habilidades, neutralizar sua intangibilidade e queimá-lo. A Akuma no Mi de Akainu é poderosa o suficiente para ferir o Empório Ivankov e Jinbe com o mínimo de esforço e arrancar quase metade do rosto do Barba Branca. Fora os pontos fracos padrões da Akuma no Mi, os poderes da Akainu não parecem ser fracos contra qualquer coisa específica. No entanto, vale ressaltar que apesar da Akuma no Mi de Akainu seja capaz de dominar as habilidades do Ace, o Akainu não foi capaz de causar grandes danos a Marco, graças à sua Tori no Mi modelo Fênix. No entanto, Akainu ainda era capaz de empurrar Marco. O método de Akainu é transformar seu punho em magma e expandi-lo com um movimento para frente. Quando ele se trata de viajar, o Akainu pode se mover a velocidades extremamente altas.
lançando-se com a explosão de um vulcão real em direção ao seu alvo, e pode até mesmo derreter a terra sólida e pedras para fazer túneis subterrâneos para se locomover. Apenas através da formação de um ataque, o calor que sai pelo seu corpo mostra que as armas inimigas em torno dele são inúteis. Ele tem demonstrado repetidamente perfurar o corpo de seus adversários com extrema facilidade, usando seu poder, e ele foi capaz de causar a completa destruição do Moby Dick. E em primeiro lugar, a qualquer Yami Yami no Mi, a fruta da escuridão. Essa fruta é considerada única, mesmo para a tipologia, e a habilidade que concede é considerada mais maligna. A escuridão é visualmente demonstrada como uma substância negra semelhante à fumaça, que se espalha pelo corpo do usuário. A escuridão é um vazio que devora e esmaga tudo. Devido a isso, o usuário pode absorver matéria física e ataques de qualquer tipo, sugando-os na escuridão. O usuário também pode usar essa habilidade para gerar um campo de atração que puxa o oponente para ele. Semelhante a um buraco negro, o usuário pode absorver as coisas dentro de um vórtex. Parece que ele não comprime e aniquila completamente aquilo que é sugado como um buraco negro real faria, mas cria alguma forma de espaço onde as coisas são armazenadas. O Barba Negra foi capaz de sugar uma cidade inteira para ele, e quando as liberou, os edifícios estavam reduzidos a sucatas, mas não estavam completamente destruídos. Os guardas de Impel Down que o Barba Negra sugou também sobreviveram, apesar de estarem gravemente feridos em estado de choque. As vantagens mais originais e assustadoras dessa fruta é que o usuário também tem a capacidade de anular o poder de outros Akuma no Mis, simplesmente tocando o usuário. Todos os tipos de Akuma no Mi, seja Paramecias ou Eulogias, são afetados por isso, embora as Eulogias sejam mais afetadas, pois não podem se tornar intangíveis e transformar em seus respectivos elementos. Sua anulação dos poderes de Akuma no Mi parece verdadeiramente absoluta, como se o usuário de Akuma no Mi nunca tivesse adquirido seus poderes. Isso foi mostrado quando os poderes de esticamento do Luffy foram completamente cancelados ao toque, permitindo que o Barba Negra ferisse o Homem de Borracha, simplesmente o jogando no chão, sendo que anteriormente, quando o Luffy estava preso debaixo d'água, seu pescoço ainda podia ser esticado acima da superfície da água, enquanto que o Haki do Armamento permitia apenas que os ataques contundentes, como socos do Garp e os petelecos do Rei Light, causassem dor, apesar de ele ainda ser de borracha. O Barba Negra tem dois métodos principais do uso da sua fruta. O primeiro é espalhar suas trevas pelo chão, aprisionando seus alvos e tudo mais nas proximidades, e depois absorvê-los na escuridão, com força de esmagamento e finalmente expelindo os restos restantes com a mesma força. O segundo é o foco e do aspecto de anulação da fruta da Akuma no Mi, ao qual ele combina sua força com a atração da gravidade, puxando seus alvos para o seu alcance e em seguida socando com sua imensa força. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve, aproveita e dá uma passadinha no servidor do Discord, clica na descrição e é isso. Falou!